Esse caso aí do pagamento de propina aqui em Florianópolis começou a partir de uma denúncia do Ministério Público Estadual. Já já vocês vão acompanhar uma entrevista que a Danila Bernardes fez hoje lá em Brasília com o subprocurador-geral do Ministério Público aqui de Santa Catarina, o promotor Paulo Locatelli. Gente, o assunto é muito sério, tanto que, claro, o governador Jorginho Melo já determinou a exoneração, ele já foi exonerado, um servidor que é investigado na operação. Servidor esse que trabalhava no Detran. Felipe Cross está chegando e atualiza tudo isso para a gente. Fala, Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, para você, para todos que acompanham o ND Notícias. Pois é, Márcia, a gente começa com as informações repassadas pela Procuradoria-Geral do município aqui de Florianópolis, que disse que na sexta-feira, ainda no dia 15, eles já abriram um processo disciplinar contra esse servidor que foi preso e também contra um ex-servidor que já estava afastado, foi exonerado no início do ano de 2023, mas que pode ter essa exoneração convertida em demissão. O que muda com isso? Muda que se ele for realmente demitido de fato, ele então perde o direito de exercer qualquer cargo público durante o período de 10 anos. Os demais servidores que são citados no processo, segundo a Prefeitura e segundo a Procuradoria, eles vão continuar acompanhando o inquérito da Polícia Civil, eles também podem sofrer processos disciplinares. Também foi aberta uma auditoria. Essa auditoria é de avaliação da conformidade nos processos de fiscalização da Floran, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente, e também da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O tempo para finalizar esses dois processos disciplinares e também essa auditoria é de 3 a 4 meses. É claro que a gente segue acompanhando de perto. Como você disse, Márcia, tinha um desses servidores que estava lotado no Detran. E ontem, por determinação do governador Jorginho Melo, ele então foi exonerado. O ex-servidor agora, o Ney João da Silva, não tem mais nenhum cargo público. Hoje, em Brasília, o subprocurador-geral do Ministério Público, Paulo Locatelli, conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. O Paulo é conhecido como uma das autoridades mais atuantes, principalmente na questão de construções irregulares e também de invasões aqui na ilha de Santa Catarina. Ele conversou com a Danila, que preparou uma reportagem sobre o assunto que você confere agora na tela do ND Notícias. A força-tarefa do Ministério Público de Santa Catarina, que apura as denúncias de recebimento de propina para autorizar construções irregulares, começou em 2019. O subprocurador para Assuntos Institucionais do Estado acompanha desde essa época. Em Brasília, para participar de um evento, ele falou sobre o caso. Essa investigação começou com o DEIC, tem uma delegacia especializada em crimes ambientais e também de relações de consumo, e todos os pedidos de cautelares, busca e apreensão, prisão e outras provas foram encaminhadas ao Ministério Público e agora, com a prisão, outras provas estão sendo coletadas e, ao final, esse inquérito será encaminhado ao promotor de justiça, que é responsável pelo caso, mas também integra uma força-tarefa constituída desde 2019, justamente para investigar esses tipos de situações, que, infelizmente, têm se mostrado assim, serem mais sistêmicos do que a gente imaginava. O MP ainda não recebeu o inquérito da Polícia Civil específico do caso flagrado nestas imagens. No vídeo gravado por uma câmera escondida, Felipe aparece cobrando mais de R$100 mil de um construtor para dar seguimento a uma obra no bairro Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Quanto tem? 50. Não, aí tu me dá esses 50 e o resto é seguro. Na verdade, era 90 mil que nós tínhamos acertado. 90 mil à vista ou 110 parcelado. Com o dinheiro na mão, o empresário pede ajuda para contar e Felipe deixa a casa minutos depois com R$50 mil. O desafio do Ministério Público Estadual é envolver os órgãos responsáveis pelas construções, vendas e fiscalizações de imóveis e até mesmo a administração pública a ajudar a combater o crime. A corrupção urbanística tem causado prejuízos que vão além do financeiro. São dois pontos. A omissão ou até a cobrança de propina e aceitar que uma obra clandestina, irregular, informal possa existir e funcionar, ela traz prejuízos ao planejamento urbano da cidade, ao desenvolvimento, mobilidade urbana, um crescimento desordenado que é assim, pernicioso para todos que moram ali naquela região. Além disso, é claro, tem o crime de corrupção que é muito grave, mas todo esse dinheiro que se deixa de arrecadar através da legalidade de uma obra, né? Nós estamos falando de propinas, mas
também estamos falando de que o município deixa de arrecadar valores que deveriam entrar aos cofres públicos. E mais do que isso, uma segregação social e espacial e de risco de desastres ambientais, porque muitos desses locais em que há a conivência ou a omissão de fiscalização ou atos de corrupção como esse, envolve ocupações que estão em área de preservação permanente ou em áreas de risco. Então as pessoas pagam indevidamente para permanecer e acabam se colocando em risco, não só a si, mas toda a sua família e o entorno. E todo o nosso estado e todo o nosso país, principalmente nessa questão climática. Olhem só que interessante e que sério esse assunto, que aliás é tema de uma reportagem do Felipe Cross daqui a pouquinho. Tema também de uma outra reportagem do Felipe é um caso de lavagem de dinheiro que foi foco de uma outra operação da Polícia Civil hoje aqui em Florianópolis. Mas isso, Felipe, também volta daqui a pouco ao vivo e traz detalhes para a gente. Porque agora, Felipe Cross, e vocês telespectadores, eu queria convidar vocês a acompanharem com a gente uma linha do tempo. Porque desde que essas imagens aí da propina foram divulgadas, diversas informações surgiram. E agora eu vou traçar essa linha do tempo de todos os acontecimentos. Felipe Pereira, servidor da prefeitura, que aparece no vídeo cobrando propina aí numa boa. Não, é 110 parcelado. Não, mas é menos se for à vista. Se for parcelado é 110. Que vergonha! Funcionário público da prefeitura de Florianópolis há 8 anos, desde 2015. Em 2019 foi cedido a Floran para trabalhar na gerência e na direção de fiscalização da Floran, que monitora essas questões ambientais em Florianópolis. E aí, Felipe Cross e telespectadores, esse vídeo, que ganhou imensa repercussão desde sábado, foi gravado em julho de 2022, ano passado, quando Felipe Pereira foi até a casa do construtor e cobrou pouco mais de 100 mil, se fosse parcelado, para liberar o licenciamento ambiental de uma obra que fica numa servidão do sul de Florianópolis, numa área, gente, que é conhecida como APP, Área de Preservação Permanente. Quando esse vídeo foi gravado, ele já estava sendo investigado pelo Ministério Público Estadual e também pela Polícia Civil. Aí, no dia 8 de dezembro do ano passado, a nossa equipe acompanhou a deflagração da Operação Primeiro Round, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do Felipe, que fica lá no Campeche, sul de Florianópolis. Nessas imagens, a polícia está na casa do Felipe, levantando conteúdo, materiais, para dar seguimento às investigações. Nessa fase da operação, ninguém foi preso. Após essa operação, Felipe e um outro servidor foram afastados das funções de confiança da Prefeitura de Florianópolis. E, por último, então, para fechar todo o raciocínio disso que está acontecendo, agora, sexta-feira, dia 15, foi, então, cumprido o mandado de prisão contra o Felipe Pereira na segunda fase da Operação Primeiro Round. Até o momento, ele é o único preso nesse processo. Mas, claro, a investigação de todo esse esquema de corrupção, todo esse esquema criminoso, ainda está em andamento e, de acordo com a Polícia Civil, pelo menos outras 5 pessoas estão sendo investigadas e o roubo, gente, poderia ultrapassar, como dissemos ontem, a cifra de R$2 milhões por mês. Assunto seríssimo, a gente achou interessante fazer essa linha de tempo, né, Felipe Cross? Para as pessoas entenderem como é que a coisa aconteceu e, claro, a gente vai seguir acompanhando e atualizando vocês aqui no nosso ND Notícias.